Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel Dinslaken por aqui. E hoje eu respondo a dúvida do Fabiano Horst. Ele quer saber qual é a etapa mais importante no processo de produção de cerveja. Fabiano, eu diria que todas as etapas são importantes. É difícil a gente conseguir separar o que é mais importante, ou de repente o que você tem que focar para conseguir entender primeiro para fazer cerveja, para fazer uma boa cerveja. O fato é que a gente tem uma cascata de processos, uma cadeia de processos que são importantes para você ter, partindo do seu malte, da sua água, do seu lúpulo, da sua levedura no meio do caminho, chegar numa cerveja. Você precisa de várias etapas e uma etapa é dependente de outra. A gente poderia associar aí como numa fábrica, uma linha de montagem, certo? Então, aquele setor para desenvolver uma etapa do processo, ele precisa do prévio pronto, adequado. Se não chega, às vezes tem até algumas que vão ter aquelas controle de qualidade, então passa para uma etapa só para ver se está como precisa estar para seguir para a próxima etapa. Se não tiver, opa, você para para o lado e continua o que está certo, vai passando, vai seguindo a linha de montagem e no final a gente tem o produto pronto. Se a gente pensar no processo de produção de cerveja como uma indústria, é mais ou menos isso. Cada setor tem que preparar e deixar pronto a sua parte. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que a moagem do malte é a etapa mais importante do processo. Por quê? Se eu tentar fazer cerveja com malte não moído, não dá certo. Não dá para fazer cerveja com malte não moído. Mas ao mesmo tempo, eu não poderia dizer que é tão importante assim a moagem do malte, porque é simples a moagem do malte. Se você moer muito fino, tá, tudo bem, talvez vai entupir. Se moer muito grosso, vai diminuir um pouco a eficiência do seu sistema, mas no final você vai ter cerveja. E alguns outros processos, se você errar, não vai ter cerveja. Então muita gente começa a associar a importância da etapa com o resultado. Então, por exemplo, a fermentação pode ser considerada por muitos a etapa mais importante do processo. Por quê? Porque você tem toda a etapa de braçagem para preparar o seu mosto. Você preparou, pode estar perfeito. Se você não fermentar bem, a cerveja pode ficar uma bosta. Desculpa a palavra aí. Então, se a cerveja ficar muito ruim, ou seja, fermentação é muito importante, a etapa mais importante. Off-flavors, você pode gerar muitos off-flavors, as falhas na cerveja, a gente falou bastante aqui nas últimas semanas, que vão de repente deixar a sua cerveja intragável, ou a sua cerveja muito ruim, vão ser desagradáveis, vai dar dor de cabeça, tudo. Uma grande maioria dos off-flavors estão associados com a fermentação. Então, se você não fizer uma boa fermentação, você não vai ter uma boa cerveja. Não adianta ter uma boa receita, fazer uma abraçagem perfeita, ter uma panela de 20 mil reais para preparar o seu mosto, se você fermentar mal, sem controle de temperatura, não botar levedura adequada, não oxigenar o seu mosto, não tem controle, não tem panela automatizada, cara, que vá salvar a sua cerveja vai ficar ruim. Então é muito importante. Também tem muita gente que vai falar que a etapa mais importante do processo é a sanitização. Inclusive tem autor que fala que tem 3 coisas básicas para fazer uma boa cerveja: sanitização, sanitização e sanitização. Então tem gente que fala que isso é o mais importante de tudo. Por que seria o mais importante de tudo? Porque se você erra alguma etapa do processo, você não tem uma cerveja tão boa. Dá cerveja, mas ela não fica tão boa. Agora, se você não limpa os seus equipamentos direito, não sanitiza bem, então principalmente na parte fria, e você tem um processo de contaminação, sua cerveja vai para o lixo. Então, se você tem a opção de ter uma cerveja que não fica tão boa, mas que dá para tomar, e uma cerveja que vai fora, vai literalmente pelo ralo porque contaminou, a sanitização é muito importante, mais importante que qualquer etapa do processo. Outras coisas, por exemplo, a mosturação é muito importante. Ela que vai converter os açúcares para você preparar o seu mosto para dar para as leveduras fazerem uma boa fermentação, vamos dizer assim. Se você errar a temperatura de mosturação, se você está com um termômetro descalibrado e você faz a sua mostura na casa de 75 graus em vez de 67, por exemplo, se fosse uma infusão simples, vamos dizer assim, você praticamente não vai ter conversão de amido direito, vai ficar com poucos açúcares fermentáveis. Ou seja, a hora que você botar as leveduras, mesmo que você faça uma temperatura adequada, taxa de inóculo adequada, oxigenação adequada, tudo bonitinho, nutrientes, tudo certinho na fermentação, você não tem condições das leveduras consumirem aqueles açúcares, porque você não fez a conversão deles direito. Então também é um processo fundamental. Tá? Tem alguns processos que são importantes, que já falei aqui sobre vários deles, que eles têm importância dentro do processo de produção de cerveja, mas sim, eles não vão ser
tão importantes nessa escala de importância se a gente pensar assim. Por exemplo, a clarificação, a recirculação, é importante? Sim, é muito importante. Você vai aumentar a extração de açúcares também e principalmente você vai clarificar a sua cerveja. Se você não fizer uma clarificação boa, cerveja turva, não tem jeito, tá? Então, é ruim? Você precisa clarificar, mas se você não clarificar, você vai ter uma cerveja turva. Então, é um processo que não é tão importante quanto outros, por exemplo. Mash out, esse eu considero importante, eu faço. Inativação de enzimas também vai diminuir a viscosidade do mosto, tende a aumentar a eficiência do seu processo, mas muita gente nem faz. Então, ele não é tão importante assim, mas tem a sua importância. Então, nessa escala de importância, tem algumas etapas que talvez não sejam tão importantes. A clarificação no final da maturação, com gelatina, por exemplo, é importante. Se você quiser deixar ela bem cristalina, é importante. Mas se não fizer, a cerveja vai estar boa também. Então, são vários processos, mas o que fica aqui como regra, né, para a gente entender que todos eles são, muitos deles, não todos, mas muitos deles são interdependentes. Então, você precisa ter um bem feito para o outro poder chegar e fazer, e assim vai, como se fosse numa indústria. Então, basicamente, a gente tem que entender todo o processo. Não tem como entender só uma parte ou concentrar os estudos em uma parte achando que isso vai ser suficiente para fazer uma boa cerveja. Tem algumas coisas que a gente pode ir mais fundo para garantir uma qualidade melhor, mas entender todo o processo é fundamental. E, aproveitando então a oportunidade que a gente está falando sobre isso, a gente está chegando aí o nosso workshop cervejeiro, onde eu falo bastante sobre isso, a gente fala sobre todo o processo, como entender o processo e o que é importante na questão de elaboração de receitas, análise de água, ajuste de água, por exemplo, que é uma coisa que também é avançado, pouca gente faz, que também é bastante importante no processo. Se não tiver inscrito ainda, se inscreva. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para inscrições, totalmente online, totalmente gratuito, de 30 de março a 9 de abril. Só se inscrever e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!